Fala pessoal, tudo em cima? Bem-vindos aí novamente. Bom, então agora eu vou misturar tudo aquilo que eu falei nos vídeos anteriores para a gente resolver algumas expressões. E é o seguinte, ó, tem que ter medo disso daqui não, tá? Isso aqui é bem tranquilo, é só lembrar de tudo que eu falei dos outros vídeos que dá certinho, tá? Não tem problema nenhum com relação a isso aqui não. Então vamos lá, vamos começar. Ó, o que a gente tem aqui? Temos uma fração, aí mais um produto, menos outra fração. Então, a gente tem três situações aqui, né? Obviamente, então, ó, essa fração aqui, como aqui tem um mais entre elas, né? Eu não posso conversar esses números aqui em termos de simplificações com esses, né? Até porque aqui não teria como. Mas, por exemplo, eu não posso cortar esse 2 com esse 4. Tá? Porque aqui, ó, para chegar aqui tem um sinal de menos. Eu também não posso cortar esse 2 com esse 2, por motivos óbvios também, né? Não tem só produto para chegar aqui, ó, tá? Diferentemente daqui, ó. Aqui eu posso cortar esse 2 com esse 2, tá vendo? Então, vamos lá, vamos fazer essa daqui primeiro, ó. Então, eu vou guardar esse meio aqui e já vou te dar uma segunda dica. Tá vendo que essa fração está isolada e essa menos 2/5 também? Então, a gente já pode trazer essa para perto dessa. Por quê? Se eu fizer 2 mais 3 vezes 5 menos 8, né? Eu posso colocar esse menos 8 próximo do 2 e esse 3 vezes 5 de lá. Por quê? Esse 3 vezes 5 é 15. Ó. Então, depois que você resolve esse produto, o que a gente tem aqui? Ó? Você tem 2 mais 15 menos 8. Faz diferença eu somar 2 mais 15 para dar 17 e tirar 8 para dar 9, do que 2 menos 8 dá menos 6, e aí o menos 6 eu somar com 15 para dar 9. Olha lá. Faz diferença nenhuma, tá? Então, quando a gente tem apenas somas e subtrações, a gente pode reordenar isso aqui. Então, essas que estão aqui aguardando, ó, aquele produto ser feito, eu já vou deixar uma aqui próxima da outra e já vou trabalhando com elas, tá? Olha lá. E aí depois, juntamente, aliás, com essa, eu vou simplificando aqui, ó. Esse 3 com esse 3 vai embora, tá? Bom, dessa forma aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa primeira e dividir por 5, né? E eu vou multiplicar a segunda e dividir por 2. Olha lá. Tá vendo? Então, na verdade, eu vou ter 5 décimos menos 4 décimos. Mais, aí vai ficar 1 quarto. Olha lá. Mais 1 quarto. Então, na verdade, o que eu tenho aqui? Ó? 5 menos 4, 1 décimo, mais 1 quarto. E aqui é rapidão, né? Como é tudo 1, ó. Olha aqui, ó. Note que tanto 10 quanto 4 são pares, né? Então, veja bem, ó, se eu multiplicar isso aqui e dividir por 10, multiplicar isso aqui e dividir por 4, o 4 e o 10 têm o 2 em comum. Eles são pares. Então, eu vou simplificar por 2 e eu vou simplificar por 2. Olha lá. Então, na verdade, eu estou multiplicando e dividindo por 2 e por 5. Então, aqui vai ficar 2 vinteavos, ó, mais 5, obviamente, vinteavos. Logo, 7 vinteavos é o resultado disso daqui. Certo? Vamos lá, próxima. Vou passar um traço aqui. Aqui eu tenho um conglomerado de 3, né? Então, eu já vou simplificando. Ó. Esse corta com esse. E aí, nós vamos ter menos, porque como aqui é um produto, né? Tem um negativo e 2 positivos, então o resultado é negativo. 1 vezes 1 dá 1, 3 vezes 5, 15. Então, menos 1 quinzeavos, menos 3 quartos. Então, novamente, ó, vou multiplicar essa daqui por 4 e dividir também. Vou multiplicar essa daqui por 15 e dividir também. Bom, note o seguinte, 15 e o 4 eles só têm o 1 como divisor comum, né? Então, não tem como simplificar. Então, é isso aqui mesmo, ó, 60 embaixo,
menos 4 em cima. 60 embaixo e o 45 em cima. Ó, veja o seguinte, esse menos, ele é do menos 3, ele é do 3, né? Só que eu já deixei ele aqui na frente, ó. Esse menos, ele é do 4. Deixei ele aqui na frente. Mas eu posso posicioná-lo à frente do jeito que está ali. A sugestão que eu dou, na verdade, é deixar esse menos aqui. Tá? Mais para frente vai ter algum exercício que vocês vão entender o porquê que eu sugiro deixar dessa forma. E aí, o que vai dar aqui? Ó? Como os dois são negativos, então eu vou juntar, né? Menos 4 com menos 45, menos 49. 49 é múltiplo de 7, né? Então 60 não é por 7, então acabou aí. Tá? Próximo. Bom, aqui eu mostro para vocês a real função de um parênteses. Olha aqui, ó. Se não tivesse esse parênteses aqui, você teria isso aqui. Dois sinais matemáticos, eles não podem ficar um do lado do outro. Então, uma das funções do parênteses é essa, separar um sinal do outro, tá? Bom, aqui é esse vezes esse, menos, ó, e outro produto. Então, essas que estão aqui, por enquanto, elas não conversam com essas daqui, tá? Mas essas que estão aqui, ó, entre essas duas, elas já podem ir simplificando. Ó. Esse 2 divide por esse 2. Ah, e o negativo? Tem nada a ver. Estou simplificando o número 2 com o número 2. E de cá eu posso simplificar o 4 pelo 4 e o 3 pelo 3. Ou seja, ó, o que ficou aqui em cima? 1 vezes menos 1, ou seja, menos 1. Embaixo ficou 1 vezes 3, né? Porque o 2 sumiu, então 3. Menos, erros comuns, o cara esquece isso aqui. Ah, cortou tudo, ficou 0. Não, ficou 1, porque você dividiu, então sobrou 1, tá? Não esquece isso não. E aí aqui acabou, né? Basta eu fazer o seguinte, então. Ó. Eu escrevo aqui sobre 1, né? E aí eu multiplico tudo aqui por 3, ó. Aqui eu não preciso multiplicar por 1, né, gente? Então não tem necessidade. Logo, aqui vai dar menos 1 terço, menos 3 terços, que vai dar menos 4 terços. E acabou. Próxima. Bom, aqui eu tenho um monte de divisões, um monte de números negativos. Vamos ver o que nós temos aqui. Ó. Essa dividido por essa, vezes essa. Ó, isso é interessante porque depois que eu conservar as frações e multiplicar pelo inverso das outras, nós teremos apenas operação de multiplicação aqui. Ó. Então, o menos 3 vai para cima e 1 vai para baixo. Vezes de novo, ó, o 4 vai para cima e o 3 vai para baixo. Aqui já é vezes, então continua do jeito que está. Lembra o seguinte, o sinal à esquerda do número é o que manda nele. O número é 7. Por quê? Porque aqui é mais, não tem nada é mais. O número é menos 7. Por quê? Porque o sinal que está antes dele é negativo. Esse número, na verdade, ele é um denominador. Por quê? Porque o sinal que está antes dele é divisão. Então, na verdade, isso aqui é vezes 1/7. Tá? É sempre dessa forma. O sinal que está à esquerda manda no número. Daí, ó, o que a gente vai ter, então? Vamos simplificar o que der para simplificar agora. Esse 3 eu corto com esse 3. Veja que o menos continua. Eu não cortei o menos, eu cortei o 3. O 2 eu simplifico com o 4, sobra 2. E acabou, né? Ah, cortar 1 com 1? Tá, pode, mas não precisa, né? Então, sobrou menos 3, 2 e menos 1. Gente, então, menos vezes menos, mais, né? Então, ficamos com 3 vezes 2, que é 6. E embaixo sobrou apenas o 5, ou seja, 6/5. Tá certo? Próximo aqui, ó. Tá vendo? Não precisa ter medo disso. Ó, aqui é uma fração menos outra dividido por outra. Então, aqui, ó, vai rolar uma multiplicação. Enquanto essa multiplicação estiver rolando aqui, eu posso ir trabalhando com essa daqui, ó. O que eu não posso é misturar, tá certo? Então, vamos lá. Aqui eu tenho meio menos 2 terços. Ou seja, então, eu já vou multiplicar essa primeira e dividir por 3. E essa segunda por 2, né?
menos. Aí aqui, ó, vou guardar essa daqui. Vou guardar do jeito que ela está. Depois a gente analisa. E aqui está dividido, então vou pôr vezes 3 sobre 2. Certo? Olha lá. Bom, como eu já estou começando uma operação aqui, ó, então vai ficar 3 sobre 6 menos 4 sobre 6. Aí, gente, ó, esse sinal, esse parêntese aqui, ó, ele está para separar um sinal do outro. Então, o que está rolando aqui? Um produto de sinais. Menos vezes menos, que dá mais. A partir do momento que só ficou um sinal, esse parêntese aí agora ele se torna desnecessário. Tá? Então, vamos lá agora. Ó. Vai ficar 3 menos 4, que é menos 1 sexto. Mas aqui agora vai ficar 9 oitavos. 9 oitavos. Feito isso, o que eu vou fazer agora? Ó? Vou multiplicar e dividir essa primeira por 8. Vou multiplicar e dividir essa segunda por 6. Note que o 6 e o 8, ambos são múltiplos de 2. Então, eu posso fazer uma simplificação deles. Vou dividir os dois por 2. Então, aqui fica 4 e aqui fica 3. Logo, eu não estou mais multiplicando essa fração por 8, nem dividindo por 8, é por 4. E essa aqui não mais por 6, mas por 3. Sendo assim, ó, 4 vezes 1, 4, só que tem um negativo lá, né? 4 vezes 6, 24. Mas é óbvio que essa aqui de baixo vai dar 24, mas vamos conferir. 8 vezes 3, 24. 3 vezes 9, 27. Menos 4 mais 27, 23, positivo. Então, 23, 24 avos. Tá vendo? Não tem que ter medo dessas coisas. Não precisa, tá? É só fazer tudo direitinho, seguir as propriedades como tem que ser feito, tá? Agora, essas aqui tudo bem, pode ter um medinho, não tem problema não. Essas expressões assim, ó, o que a gente tem que fazer? A gente tem que resolver a de cima como se não existisse a de baixo. A gente tem que resolver a de baixo como se não existisse a de cima. É isso, tá? Então, ó, você pode até fazer separado se você quiser. Eu vou pegar isso aqui, fazer, depois trazer o resultado. Vou pegar isso aqui, fazer e depois trazer o resultado. Não tem problema nenhum, pode ser feito dessa forma, tá? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? Uma fração mais um produto menos uma fração. Ou seja, então eu vou agrupar essa daqui com essa e vou trabalhando esse produto aqui. Só que esse produto aqui eu já corto 3 com 3. Ó. Então, não tem mais produto. Ou seja, o que eu tenho? Ó? Eu tenho meio mais 1/4, que é o que sobrou ali do produto, menos 2/5. Só isso. Olha lá. Tá? Bom, vamos relembrar aquele MMC lá do Fundamental 1? Qual que é o MMC entre 2, 4 e 5? Se você não se recordar, você pode simplesmente multiplicar todos eles. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 2, 40. E no final você simplifica. Se você quiser o MMC, você vem aqui, ó, e faz esse processo, né? 2, aqui dá 1, aqui dá 2, aqui dá 5. 2 de novo, aí esse 2 vira 1 e acabou, né? E agora é 5, então esse 5 também vira 1. 5 vezes 2, 10 vezes 2, olha lá, 20. Tá certo? Então, o MMC é 20. Então, ao invés de usar o 40, eu vou usar o 20. Se você usar o 40, você vai encontrar o dobro em cima e o dobro embaixo. Depois você vai simplificar por 2 e vai chegar aqui no 20. Não tem problema nenhum. Aí é assim, ó, esse número divide por esse e multiplica pelo de cima, né? 20 por 2, 10. 10 vezes 1, 10. 20 por 4, 5. 5 vezes 1, 5. 20 por 5, 4. 4 vezes 2, 8. É negativo, então continua negativo. Tá? Bom, vamos descer esse cara aqui um pouquinho, para não atrapalhar. Ó, então, o que vai sobrar ali? Ó? 10 mais 5, 15. 15 menos 8, 7. Então, ficamos com 7/20.
vinteavos. O que é o 7 vinteavos? É a fração que ficou em cima. Olha lá, porque eu fiz separado. Agora, vamos fazer a de baixo. 1/3 menos 3/4. Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar e dividir por 4 a primeira. Vou multiplicar e dividir por 3 a segunda. Ó. Então, em ambas, eu vou ter aqui o denominador como sendo 12. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 3, 9. 4 menos 9, menos 5. Menos 5 o quê? 12avos. Então, esse menos 5 12avos é o valor que eu vou trazer para colocar aqui embaixo. Aí, pronto. Aí a gente cai numa primeira situação, onde eu tenho uma fração dividida pela outra. Se essa aqui está embaixo, então ela está dividindo a de cima, né? Sendo assim, vamos só diminuir aqui um pouquinho, para ganhar espaço, né? Conservo a de cima, que é a primeira, e multiplico pelo inverso da de baixo. Ela é negativa, então abro um parêntese aqui com 12 e o 5, tá? Pronto. Simplifico o que eu quiser antes. Ó. O 12 conversa com 20. Ambos são múltiplos de 4, então aqui sobra 3 e aqui sobra 5. Como essa fração aqui ela é positiva, tá? E essa é negativa, mais vezes menos, menos. 7 vezes 3, 21. 5 vezes 5, 25. Logo, o resultado dessa expressão inteira, menos 21, 25avos. Tá bom? Próxima. Bom, deixa eu passar um tracinho aqui para dividir bem, né? E pelo que eu estou vendo, tem muito espaço para cá, então vou empurrar para cima para ganhar mais espaço. Aqui é igual ao coração de mãe, mas tudo tem um limite, né? Até o coração de mãe, né? Bom, então vejamos, ó. Aqui eu tenho um produto, aqui eu tenho um produto, separados por um sinal de menos. Logo, esse 2 não pode cortar com esse 4. E aqui embaixo eu só tenho o produto. Ah, então eu posso fazer simplificação entre essas duas, ó. Esse 2 vai embora com esse 2. Posso fazer também uma simplificação com essas duas, ó. O 3 corta com 3 e o 4 corta com 4, ou seja, sobrou 1. Aqui embaixo eu também posso fazer isso, ó. 25 por 5, sobra 5. 4 dividido por 2, sobra 2. Então, olha como que ficou tudo aqui, ó. Essa daqui. Em cima ficou menos 1, né? Porque aqui tem um sinal de menos, ó. Menos 1. E aqui embaixo ficou 3. Menos. Aqui sumiu tudo, então ficou 1, que é a mesma coisa que 1 sobre 1, né? Aqui embaixo ficou 10, nessa parte de cima. Embaixo cortamos tudo, então ficou 10 sobre 1. Então, qual que é o truque agora? Faz o de cima e depois faz o de baixo. No de cima, como aqui é 3, então eu vou multiplicar aqui por 3 e vou multiplicar aqui por 3. Olha lá, ó. Então, vamos ficar com menos 1/3, menos 3/3. E embaixo, continuamos com 10 sobre 1. Então, vai ficar menos 4/3 em cima. E embaixo vai ficar 10, ou 10 sobre 1. Conserva a de cima, que são 4/3, multiplicamos pelo inverso da de baixo. Logo, eu posso simplificar esse 4 com o 10. Posso dividir por 2. Dá 5 e aqui dá 2. Então, o que a gente teve aqui? Ó? O que ficou? O 2, como tem o menos, né? Continua o menos. Então, ficamos com 2 vezes 1, 2. 3 vezes 5, 15. Menos 2, 15avos. Tá certo? E a última, vamos separar aqui também. Ó, a gente tem um aglutinado aqui de produtos e divisões, um monte de coisa, né? Então, a gente tem essa fração dividida por essa, vezes essa fração que está dividida por essa, dividido por essa. A gente tem que fazer o que vem primeiro, tá? Então, o que vem primeiro? Essa divisão aqui, ó.
tá? Então, eu vou escrever meio vezes 4/3. Ó, já estou resolvendo o problema dessa divisão aqui. Depois está escrito o quê? Vezes 2/3. Ó, vou anotar aqui. Vezes. Aí, essa está em cima e essa está embaixo. Então, nós temos a de cima dividido pelo de baixo. Como eu tenho a divisão de duas frações, conservo a de cima, multiplico pelo inverso da de baixo, que são 4/6, né? Olha lá. Agora eu tenho uma divisão por 2/3, ou seja, então transformo na multiplicação e coloco o inverso da fração que está ali, 3/2. E é isso, a partir do momento que a gente colocou isso daqui, a gente consegue agora fazer as simplificações necessárias, ó. Porque daqui até aqui, a gente só tem sinal de multiplicação. Tá vendo? Então, vamos lá, ó. Você pode fazer assim, quer ver? Ó? 2 vezes 2, 4. Aí, esse 3 eu corto com esse 6 aqui. Sobra 2 aqui embaixo. Tá vendo? Aí, esse 2 vai embora com esse 2. Esse 4 eu vou simplificar com esse 6. Ambos eu vou dividir por 2. Então, sobra um 2 e sobra um 3. E acabou, né? Não tem como simplificar mais. Então, sobrou 1, 2 e 4. 1 vezes 2 vezes 4, 8. Embaixo sobrou 3, 3, 3 e mais nada. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Ou seja, 8/27. Tá certo? Ó, terminamos todas. Bom, gente, então é assim que a gente trabalha com essas expressões numéricas, envolvendo essas 4 operações e também frações. Espero que vocês tenham entendido. Torço para que vocês não se desesperem ao encontrar exercícios assim. Deixo aqui meu abraço e até a próxima. Tudo de bom.